A paz do Senhor, meus caros professores e alunos que nos assistem. Este é o EBD em Síntese Podcast, promovido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui da IEADERN, Assembleia de Deus, aqui no Rio Grande do Norte, que é presidida pelo pastor Martim Alves da Silva e que tem como líder, maior do nosso Departamento de Ensino, pastor Reinaldo Odilo. O Senhor colocou esse projeto no coração destes homens e cá estamos, com a lição dos discipulandos. Com muito prazer, já estamos na lição de número 11 do terceiro ciclo. Você é nosso convidado sempre, A gente pede desde já que compartilhe esse canal abençoado e abençoador. Faça comentários, se inscreva para poder receber as notificações quando o conteúdo estiver disponível, Coloca lá, aperta o sininho e sempre continue aqui conosco nesta jornada tão abençoada, também com os meus queridos amigos aqui, a irmã Miriam, o presbítero Otoniel, a paz do Senhor, meus queridos professores. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, presbítero Otoniel, irmão Raniel. Paz do Senhor, meu irmão Raniel, irmã Miriam, estamos mais uma vez aqui para contribuir um pouco, com o reino do Senhor. Graças Amém. a Deus. E lição já 11, meu Deus, como passa rápido, Já estamos quase terminando o terceiro ciclo e a lição de hoje é uma lição que já se conecta com outras lições que tivemos aqui. Lição de número 11, que tem por título Relacionando-se com sua igreja local. Esta lição, ela tem uma ligação com a lição de número 8 deste terceiro ciclo, Porque é a formação da família, a família de cada um de nós, que se insere num ciclo maior chamado igreja e que também se relaciona com a lição de número 10 do ciclo 2, que tem como título Crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Pois bem, por estarmos tratando de uma lição que tem semelhanças com a lição 10 do ciclo passado, a gente vai trazer outros aspectos, Não a igreja conceito, como a gente viu, eclesia e outros conceitos aprofundados da origem da igreja, mas a igreja local, De uma forma mais específica. A igreja local, comunhão, participação com pessoas, igreja instituição, igreja local com seus costumes diretamente atrelados ao estatuto da nossa igreja e assim por diante, questões que vamos abordar aqui, estender um pouco o conteúdo da lição. Mas, como é de nosso costume, eu quero convidar a irmã Miriam para nos trazer aquela dica pedagógica que vai, com certeza, ajudar no desenvolvimento da lição. O que a senhora tem para nós hoje, irmã Miriam? Mais uma vez, a paz do Senhor para você, professor e professora que está nos assistindo. É com alegria que estamos aqui para colaborar com sua aula. E hoje, como o diácono Raniel já falou, o tema da lição, eu vou repetir novamente, para que nós possamos nos familiarizar um pouco mais com relação à dica. A nossa lição tem como tema relacionando-se com sua igreja local, Então, eu vou passar para você alguns passos, como diz as minhas colegas, para você turbinar um pouco mais a sua aula, deixar ela mais animada, não é verdade? Inovar, pois nós precisamos, em primeiro lugar, dar voz aos nossos alunos, precisamos dinamizar as nossas aulas, variando os métodos de ensino. Nós
além de dar voz aos alunos, dinamizar, despertar a curiosidade dele. Mas como eu posso despertar a curiosidade do meu aluno somente diante desse tema? O que fazer para despertar a curiosidade do aluno? Após você despertar a curiosidade do seu aluno, aí você pode iniciar a sua aula. Então, vamos lá. Relacionando-se com sua igreja. Igreja, o que é igreja? Aí você já começa a dar voz aos seus alunos. Pergunte para ele o que é igreja, não é verdade? Mas eu quero que o irmão, o presbítero Otoniel ou o diácono Raniel, eles leiam 1 Coríntios 3:16. Pergunte aos seus Bom, alunos. posso ler? Pode ler. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Digamos que hoje nós vamos falar de igreja como templo, como habitação, porque a igreja é a morada do Senhor e nós também somos igreja. Então você pode perguntar ao seu aluno: se você é igreja, para que ir ao templo? Isso não é despertar curiosidade, presbítero Otoniel e diácono Raniel? Sim, até porque, até para Irmão, crentes experientes, costuma ser uma questão que, vez ou outra, se isso mesmo. levanta, né? Isso mesmo. Eu sou igreja, vocês são igreja, não é verdade? Mas eu sozinho sou Todos igreja? juntos são igrejas, porque se o Senhor habita em mim, então eu sou a habitação do Senhor, eu sou igreja, eu sou morada, eu sou o templo do Senhor. Então, para que eu ir ao templo se eu sou a habitação do Senhor? E a igreja é a habitação do Senhor. Você está despertando a curiosidade do seu aluno com relação a este tema maravilhoso que nós vamos tratar hoje aqui nessa aula, tá? Então, relacionando-se com sua igreja, eles já vão ficar com um pontinho de interrogação com relação a isso aí, e você aproveita esse ponto de interrogação e pode iniciar a sua aula. Outra coisa também que você pode tratar digamos que o irmão Raniel como aluno, irmão Raniel, você é igreja, você representa a igreja local. Vamos colocar uma venda no seu olho e aqui está um papel grande e uma caneta. Escreva o nome da sua denominação nesse papel. O senhor é igreja, tá? Uma igreja local. Ele vai escrever, vai ter maior dificuldade, sozinho. Mas eu chamo outra igreja, presbítero Otoniel, e ele vai segurar o papel. Ele vai ficar mais firme com a ajuda de outra pessoa, não é isso? Ou de outra congregação. Mesmo assim, ele vai segurar o papel, mas ainda vai sentir dificuldade. Então, me convida e eu chego ali e nós juntos vamos fazer um trabalho melhor, mais firme. Aí o professor pode dizer, olha, um só representa a igreja local, tem uma certa dificuldade, convida outro, mas quando junta todos, nós formamos uma igreja universal, tá certo? E daí também é uma forma de você ganhar um norte para discutir sobre a questão de relacionamentos também, certo? Então, é a dica que eu quero deixar. Você também pode ouvir os seus alunos, pedir opiniões com relação a isso aí, tá? E inicie a sua aula, mas dê ouvido aos seus alunos, tente dinamizar a sua aula logo no início. Irmã Miriam, a senhora colocou uma questão que, como a gente bem disse, ela costuma permear as discussões ao longo do tempo, mesmo sendo pessoas mais experientes, que é se eu sou igreja, porque eu preciso me congregar. E essa pergunta vai despertar, vai mexer. É importante que o professor, ao iniciar uma pergunta aberta,
Essa pergunta ela é meio aberta, ela dá margem para várias opiniões. É importante que o professor saiba fechar bem essa questão e, portanto, ao iniciar uma discussão, tenha anotado as referências bíblicas, tenha bem solidificado na sua mente a justificativa para a resposta que todos nós já sabemos, para não deixar o seu aluno em dúvida, né? Até Eu já vi, porque, né? até porque, como já falamos antes sobre a questão de estilos de aprendizagem, nós temos alunos dinâmicos e os alunos dinâmicos, eles são muito estudiosos, eles têm visão de futuro. Muitas vezes você estuda a lição, mas o aluno dinâmico estuda mais do que você, porque ele quer que você chegue com novidade e com segurança do que você vai transmitir para ele. O aluno dinâmico, como alguns professores dizem, esse aluno é perigoso, porque quando as palavras que eu vou falar, que eu penso em falar, ele já sabe, porque ele quer que você, professor, traga novidade e traga algo seguro para ele. A partir do momento que você disse, eu sou igreja, por que ir aos templos? Por que ir em busca de estar congregado com outra pessoa? Você precisa ir à igreja, você precisa ir à sala de aula, levar essa discussão e já levar uma resposta para o seu aluno, assim como o irmão. E, irmã Miriam, Sim. eu já vi situações em que o professor abre uma pergunta e a discussão fica tão acalorada que ele termina a aula, não consegue dar uma E não resposta isso satisfatória. mesmo. Então, eu quero deixar um versículo desde já, para que não haja esse tipo de problema, que é Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Esse versículo é muito importante, assim como vários outros, mas são daqueles versículos assim que a gente não pode deixar de citar. E o texto bíblico base da nossa lição está em Atos capítulo 2, que é um trecho de uma pregação, ou melhor dizendo, de um discurso de Pedro, né? Lucas, ele é o escritor do livro, né? Ele se apresenta no início, tanto o livro do Evangelho de Lucas como o livro de Atos, que originalmente eram o mesmo volume, depois foram divididos, e ele inicia, mas ele transcreve o discurso de Pedro. Então, as palavras do texto bíblico base são de Pedro, né, discursando para aqueles irmãos. Ele fala a respeito da ressurreição de Jesus e fala do arrependimento, do batismo e do início da igreja. A igreja, que como está lá em Marcos 16 e 16, quem crer e for batizado será salvo. Cria-se uma ideia de necessidade da crença e do cumprimento de uma ordenança, que é o batismo. Porém, termina o versículo de Marcos 16, 16, dizendo: mas quem não crer será condenado. Ele não fala que não precisa batizar, porém, o batismo não é impeditivo para a salvação. Mas coloca a necessidade do batismo como ordenança, da congregação, da Santa Ceia, e assim como uma igreja local tem que obedecer os estatutos da igreja, tem que obedecer às ordenanças bíblicas que uma igreja local faz. E na lição ele trata muito bem sobre isso, né? Fala no finalzinho do texto bíblico base que eles se tornaram unânimes, ou seja, eles tinham o mesmo pensamento, eles repartiam pão, eles tinham comunhão, eles comiam juntos, e eles caíram na graça de todo o povo. E aí fala da comunidade ao redor da igreja local. Eles se tornaram bons companheiros e pessoas agradáveis a toda a comunidade. Pois bem, a nossa lição, ela tem 3 objetivos, é sempre bom, né, a gente citar esses Sim, objetivos, professor Raniel. né? Pois não, querido. Sim, só fazendo uma complementaçãozinha aqui do que vocês falaram Sim, com relação a sim, esse início, né? Para não deixar as coisas abertas demais e no final das contas
trazer mais Sim, complicações de que sim. instruções, né? Não, querer provocar e depois não fecha bem. E além do mais, numa classe para novos convertidos, né? Isso é importante frisar, porque assim, com relação à questão da igreja em si, o ponto principal é quando essa igreja foi formada, aí o professor tem que ter já essa em mente, né? Quando ela foi formada e o porquê da igreja ser formada. E quais os preceitos bíblicos relacionados à igreja. Aí devemos fazer uma distinção entre igreja, que é aquela universal que foi falado, a igreja propriamente dita, que é a reunião dos irmãos, porque eu sozinho não sou igreja só, assim, entre aspas, eu sozinho, eu sou templo de Cristo, mas eu sou igreja com você, porque a igreja são chamados. É assim? Nós formamos a igreja, o corpo. E a Somos distinção comparados ao também, corpo, né? isso e a distinção também do que seria um templo, né? Porque às vezes nós confundimos a igreja com o templo, né? O templo físico. É assim? Mas, Então, isso... geralmente, logo no início da aula, se nós, digamos que a proposta seja a pergunta, para despertar uma curiosidade no aluno, porque em seguida, o que o professor pode fazer? Definir igreja. Definir igreja, templo, né? Definir igreja, conjunto de pessoas, né? E definir igreja, habitação do Senhor, entendeu? Geralmente, o que nós fazemos quando vamos falar de igreja. O que é igreja? Porque foi a primeira pergunta que eu citei aqui, o que é igreja? Em seguida, fazer a leitura, só para despertar a curiosidade do aluno e desencadear um questionamento. E encerrar definindo igreja, templo, igreja, conjunto de pessoas, reunião, né? E igreja individual como eu, que foi justamente o que nós Isso, estudamos isso aí na lição que anterior. isso que o presbítero Otoniel está falando e a senhora está falando, na verdade, é o primeiro tópico da lição, Da né? lição, isso Apenas mesmo. a gente abrir, mas fechar no sentido de Fechar no primeiro tópico mesmo E e ele com o ainda fechar fecha. foco, a, né? Focar, e com o fechar a foco da discussão e lição, iniciar a lição, perfeitamente. e Uhum, com o foco da lição porque a em igreja, o que meditação seria a igreja local, né? Ninguém vai, local, entendeu? Porque a lição está tratando da igreja porque local. isso mesmo, porque olha, a meditação mesmo já, eu digo que já pode, na meditação, no versículo de meditação, que é no Salmo 133, 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Já, você já vai fechar aquele questionamento que você fez logo no início, logo A no gente versículo teria da várias meditação. citações. Se a gente for para Provérbios também, fala, alguns se insurgem contra a verdadeira sabedoria quando se isolam. Tem várias passagens que podem ser citadas. Eu quero só citar aqui os objetivos da lição, para não sair da mente. Então, primeiro é descrever o que é a Igreja do Senhor e o seu propósito. Aí casa bem com o que o presbítero Otoniel estava falando, né? Focando na igreja local, porque pode-se até citar a lição 10 do ciclo 2, que há um aprofundamento na descrição do que é a igreja de uma forma mais abrangente. Porém, não perdendo o foco da lição de hoje, que é igreja local, né? E aí ele fala, segundo objetivo da lição, explicar a necessidade de termos de frequentar uma igreja local. Que necessidade temos? Segundo tópico, segundo objetivo. E, por último, esclarecer que na igreja local nós temos outros objetivos que estão fortemente ligados ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que é a comunhão, o partir do pão, o emprestar o ombro para chorar, ajudar nas dificuldades uns dos outros. Isso é o que nós vamos ver na lição. Pois bem, esse primeiro tópico fala justamente da origem da igreja, né, presbítero Otoniel? A crença no Messias, eles foram lá no cenáculo, estavam buscando ao Senhor. Isso foi Pentecostes, e para que não haja confusão, Pentecostes quer dizer 50º, né, ou 50º dia após a Páscoa, porque eram 7 semanas, né, 49 dias, o 50º dia
era quando eles entregavam ofertas voluntárias para a colheita que havia se iniciado, ou seja, as primícias, né? Eles estavam reunidos buscando ao Senhor neste dia de Pentecostes para entregar, para ofertar as primícias ao Senhor daquilo que eles haviam colhido naquelas primeiras 7 semanas pós a Páscoa. E aí, neste momento, neste sentimento de comunhão, eles estavam reunidos há vários dias, eles estavam entregando uma oferta voluntária ao Senhor. Neste momento, vem como que um som, um vento impetuoso e tal e tal. E aí acontece o derramamento do Espírito. No próprio livro de Atos, né, ele fala, fiquem em Jerusalém até que do alto. Então, esse até que havia sido uma orientação de Jesus Cristo, dizendo, olha, esperem aí um pouquinho, fiquem reunidos em Jerusalém, eu vou capacitar vocês, vai vir o derramamento do Espírito. Neste momento, inicia-se a igreja. E é como bem disse o presbítero Otoniel, antes de haver um templo, ou haver um CNPJ, ou haver uma instituição, houve o advento da igreja. Não é isso, presbítero Otoniel? O que é que o senhor nos diz a respeito disso? Isso. Com relação a essa questão, é onde justamente entramos naquele ponto de quando a igreja nasceu, né? Porque temos a promessa lá em Mateus 16 e o versículo de número 18, né, em diante, até o 20, onde Jesus diz que edificaria a igreja dele e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Nós estamos ali diante de uma promessa de edificação dessa igreja, que é essa reunião e esses chamados para dentro do próprio corpo de Cristo, que é a sua igreja. Aí, em Pentecostes, a igreja teve início, a igreja propriamente dita, porque foi justamente com a vinda do Espírito Santo que nós temos a chamada fundação da igreja. Ela foi fundada no dia de Pentecostes. E ali, a igreja foi se formulando para termos a estrutura que temos hoje, de templos, de organização, os irmãos se reunindo em um templo, como igreja, e hoje nossa igreja que é a Assembleia de Deus, para termos isso, houve todo um contexto para chegarmos nessa estrutura que temos hoje, mas não começou assim. Observe, em Pentecostes o Espírito desceu, ali Pedro prega a própria lição nossa, vai falar na leitura, que quase 3.000 pessoas se convertem, a igreja estava sendo formada. Só que a igreja que estava sendo formada era também feita por pessoas estrangeiras. As Escrituras vai dizer que eram de várias nações que vieram para o dia de Pentecostes, justamente para a festa de Pentecostes. Então, essas pessoas também voltaram para suas regiões, entende? Como a igreja foi sendo formada. E, em princípio, não era a mentalidade dos discípulos em princípio, pelo que nós observamos, de formar um templo ou de criar uma organização, porque para eles havia uma ideia de restauração do antigo Israel. Então, qual era a ideia deles? Era de que a nação se convertesse e depois Cristo voltasse e reinasse como Messias. Tanto é que o tempo foi passando, o tempo vai passando, né? E a igreja vai se espalhando. Os discípulos vão se espalhando e os discípulos em várias localidades é que vai formando as igrejas que chamamos de igrejas locais, que são justamente em cada localidade um grupo de irmãos servindo a Deus, compartilhando. E note que Atos 2, na lição vai falar, e eu vou ler aqui, Atos capítulo de número 2, no versículo 41, ele vai dizer que foram congregados ali quase 3.000 almas, como falamos. E no versículo 42, eles dizem que essas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso está falando da interação entre eles. Como é que esses novos irmãos se relacionavam? Você pode observar que no versículo de número 46 vai dizer que eles perseveravam unânimes todos os dias, primeiro no templo e partindo pão em casa. Comia todos com alegria e singeleza de coração. Quando eles perseveravam no templo, não era um templo cristão, era o templo judaico ainda. Aquela ideia dos discípulos irem às festas judaicas, com aquela mentalidade ainda um pouco judaica. Só que quando eles iam se reunir entre si, para lembrar do sacrifício de Cristo, não era no templo de Israel, até porque eles não aceitaram o Messias, mas nas casas e em cada comunidade, em especial, em cada região específica,
eles se reuniam e partiam o pão, ou seja, isso é um símbolo da ceia do Senhor que era formado. Partiam o pão e comiam todos com singeleza de coração. Aí o versículo 47 vai dizer que todos louvavam a Deus, caía na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Aí entra a questão da igreja aí, no sentido de acréscimo de pessoas que vão sendo salvas para o corpo de Cristo. Ele acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Então, observe que a igreja foi se expandindo e ela foi naturalmente chegando às regiões, e com o passar do tempo foi que foram se estabelecendo em lugares específicos. E é assim que a igreja local vai sendo formada. Tem até uma curiosidade que eu vi certa vez alguém falando, me chamou muita atenção, que na primeira viagem missionária de Paulo, nós já estamos falando de algum tempo depois, né? Ele não estabeleceu pastores. Ele só vem estabelecer pastores a partir da segunda viagem missionária. Significa dizer que esse organismo foi se multiplicando, foi crescendo, mas a institucionalização, ou seja, a formalização das lideranças, por exemplo, os diáconos, só foi instituído lá no capítulo 6 de Atos. Depois, o apóstolo Paulo vem ensinando a igreja, falando para os pastores, né? Uns para pastores, outros para mestres e tal. A igreja vai se moldando enquanto instituição, mas que ela nasceu com toda essa simplicidade, essa união. E isso, sim, não pode se perder em momento algum da história da igreja. Essa união, essa cumplicidade, essa interação, isso nasceu antes da instituição igreja, né, presbítero Antonio? Isso. Porque uma vez que a igreja foi nasceu, na verdade, ela foi se multiplicando, ocorreu justamente uma necessidade entre os irmãos, de ter entre si líderes, entre si pessoas que governassem, vamos assim dizer, a própria instituição, e essa necessidade fazia com que os irmãos também tirassem suas dúvidas relacionadas à própria fé, e nesse meio termo, o que acontecia? Era necessário pessoas experientes aqui não seria no sentido de pessoas mais velhas, não, certo? Porque quando o apóstolo Paulo, no capítulo 5, primeiro, por exemplo, versículo 5 de Tito, ele diz que deixou Tito em Creta para estabelecer presbíteros naquelas regiões. Ou seja, a igreja local precisava de líderes para governar, ou seja, para administrar a igreja que estava nascendo. Me permita ler Atos 6 e 4, né? Sim. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, quando ele institui os diáconos para cuidar das questões do dia a dia da igreja, das dificuldades das viúvas, das ofertas. E aí ele cita, né? Nós, quer dizer, os apóstolos, né? Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, havia uma distribuição de tarefas e responsabilidades a partir da igreja, já a instituição já se formando, né, presbítero? Isso. Porque uma vez que a igreja estava crescendo, havia necessidade de administrar as demandas que estavam surgindo, as dificuldades que surgiam, logicamente. E nesse caso aí, nós observamos que surgiu dificuldades relacionadas à assistência de pessoas que não eram judias, na verdade. Perfeito. O apóstolo Pedro institui pessoas, aí vem a figura do diácono, né? Para justamente trabalhar nessa importante obra, como ele diz. Então, você veja que ela vai nascendo devagarzinho e as coisas vão acontecendo gradativamente, até termos a igreja propriamente dita em um lugar específico ou em uma casa, como começou, porque os templos, de fato, irmãos, foi lá para o século IV que começou a surgir os templos cristãos. Em princípio, os irmãos se reuniam e sempre se reuniram em comunidades, em residências. Quando Paulo escreve a igreja da Galácia aos irmãos, você note que ele sempre se dirige aos irmãos de uma localidade. Exato. Na verdade, aos Gálatas ele fala as igrejas, né? As igrejas. Ou seja, ele não está enviando a uma situação específica, uma congregação lá, não. Ele está enviando as cartas para as comunidades locais. Ou seja, nós observamos que elas já estão recebendo uma estrutura, estão recebendo líderes, esses líderes estão sendo colocados à frente com o intuito de guiar esse povo, por isso a figura do presbítero, e de acordo com Filipenses, se você ler a carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele vai dizer como era a estrutura da igreja local. Era compostamente com presbíteros e diáconos.
a estrutura organizacional começava com presbíteros e diáconos, tanto é que ele informa que havia presbíteros e diáconos apenas. Depois, quando você escuta o termo bispo, ali era outra palavra para presbítero também. Com o tempo, com o passar do tempo, foi que bispo veio a ser um cargo superior, vamos assim dizer, mas em referência àquele que está em vigilância de uma comunidade em especial. Isso é importante frisar, porque essa comunidade cristã, quando o apóstolo Paulo faz a sua defesa e instrui os pastores, dá orientações sobre o dever e de como defender o próprio evangelho, com foco no trabalho, em especial sempre na igreja local, pode prestar atenção. Paulo, visitava as igrejas sempre que podia. Ele sempre visitava para ver como os irmãos estavam no início na fé, os que creram no início, né? Isso para mostrar a necessidade de que a igreja local precisa e a importância da instrução entre eles. Perfeito. Inclusive, no item 1.2 da lição, ele fala dessas diversas igrejas, fala que o Novo Testamento foi escrito para 7 igrejas e há também os livros aos pastores, né? Mas aí você tem 7 igrejas no Novo Testamento, mas você tem as 7 igrejas do Apocalipse que estão na Ásia Menor. São coisas distintas, porém percebe-se a concepção das igrejas locais sendo assistidas pelos apóstolos, né? Com ênfase maior, logicamente, do apóstolo Paulo, mas com o objetivo de capacitar, de dar ferramentas, de acompanhar, de viver esse dia a dia. Tanto é que aos Coríntios ele escreve a primeira carta, depois escreve a segunda, é um acompanhamento, né? Pedro também faz isso. Então, assim, temos as cartas essa pastorais, questão, né, as cartas pastorais, inclusive, há uma discussão se é carta ou epístola, e o que é importante em relação a isso? É que a epístola tem esse caráter universal. Apesar de existir essa discussão, carta, epístola, mas o objetivo, ainda que escrevendo a um líder, né, Paulo a Timóteo, que se enquadraria como uma carta, mas ele acaba tendo um cunho universal, porque era necessário que aquilo fosse transmitido para toda a Isso. igreja, né? Está lá em Colossenses 4,16, Isso. e quanto esta epístola tiver sido lida entre vós, fazer que também seja na igreja. Então, assim, essa questão também, né, da irmãos, universalização, né? Há teóricos também, teóricos que eu digo assim, eu não vou citar nenhum aqui, que eu não lembro agora, mas eu já li, de que não haveria essa distinção, algumas pessoas tentam fazer essa distinção, é técnica demais e mas desnecessária, em né? princípio, alguns dizem que não tem diferença nenhuma, que seria carta, seria uma epístola. Seja longa ou seja mais breve, seria, na verdade, uma informação. O nome que quiser dar, é importante frisar que essas cartas, essas epístolas, elas eram endereçadas àquela igreja local. Elas E a tinham um questão das cartas objetivo, pastorais, ele né? tem esse objetivo principalmente para guiar o pastor que estava naquela localidade. Também, né? E Na o pastor localidade em especial. transmitir as ordenanças, as Isso. orientações para a igreja local, ele como responsável. Com né? orientação, inclusive, de como deveria ser separado um pastor, um diácono. Ele dá instruções sobre como deveria se cuidar das viúvas, né? Perfeito. Das viúvas, inclusive Perfeito. com a idade, para que seja, de fato, alguém que recebesse ajuda, vamos dizer assim, da igreja, no sentido bem mais profundo da palavra. Ou seja, tem toda uma instrução que vai guiar o líder sempre a uma comunidade. Não vai ser. E como é a palavra de Deus, ela é inspiração, ela serve de regra para nós hoje. Perfeitamente. Então, irmã Miriam, como a senhora bem dizia, né? Mesmo sendo escrita ao líder, mas ela sempre está destinada à comunidade, né? Se eu recebo e transmito para vocês, ela está favorecendo a igreja, escrita diretamente como epístola à igreja ou escrita diretamente ao líder como carta. Perfeitamente. E é aquilo que a senhora vinha dizendo no início, né, da discussão, eu sou igreja, preciso ir ao templo. Então, eu acho que a essa altura da nossa aula aqui, da nossa discussão, não resta dúvidas de que Deus não planejou para a sua igreja o individualismo. Ele sempre pensou na coletividade. Isso já está muito claro até o presente momento, e aí entramos no tópico 2, que é o padrão de Deus, né? A igreja deve refletir o padrão de Deus, o padrão para a sociedade. A gente está lá, Atos 2, no finalzinho,
né? Eles se tornaram pessoas queridas na sociedade, eles faziam a diferença, né? A palavra de Deus até chama a gente de cartas lidas, né? Cartas abertas. Nós somos estes representantes para a sociedade. E é como o senhor bem dizia, assim, olha, eu acho importante citar o nosso estatuto, importante citar que a igreja local, ela é uma formação de pessoas, mas ela é uma instituição, ela tem costumes, estes, portanto, baseados na palavra, o nosso estatuto, ele não é maior do que a palavra, mas ele é baseado na palavra, né, presbítero Otoniel? Porque com a evolução, né, do tempo, o tempo se passando, o que que ocorre? Ocorre que a igreja deixa de ser apenas um ajuntamento de pessoas, né, mas passa a ter uma relevância na própria sociedade. Então, como igreja e como instituição, ela vai ter também o seu nascedor, vamos dizer assim, juridicamente falando, como pessoa jurídica, né? Inclusive o nosso Código Civil, lá no artigo 44, vai trazer justamente a ideia de pessoa jurídica e que essa pessoa jurídica seria também as instituições religiosas. É onde entra a nossa igreja. Por ser uma pessoa jurídica e por ser uma instituição religiosa, logicamente ela precisa, isso nós estamos falando na igreja local, que agora se organiza como uma instituição para a sociedade. Ela vai se organizar, ela vai ter um CNPJ, é o que vai dar vida para ela, é o que vai dar vida juridicamente falando, né? Uma ficção jurídica, né? Vai trazer essa vida para a sociedade e, logicamente, ela vai ter um estatuto. Esse estatuto é a lei que vai regular justamente o que vai ocorrer nesta instituição, que também vai trazer seu regimento interno. Ou seja, tem toda uma estrutura para que o bom andamento da obra de Deus e também, por sermos seres humanos e seres civilmente capazes, vamos assim dizer, né? Então, nós precisamos de normas e precisamos que haja toda essa interação para nós sabermos o que deve, o que não deve acontecer, inclusive tratando dos preceitos bíblicos e demonstrando como seria a nossa razão de crer. Um exemplo bem claro, trazendo aqui para esse relacionamento entre as pessoas, você vai ver quando Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo de número 5, eu vou ler aqui o versículo 1, olhe como ele trata justamente essa questão do líder, da igreja local e os irmãos em si. Ele vai dizendo que você não... Isso na nova versão internacional. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. O tratar com o idoso. Trate os jovens como irmãos, Paulo dizendo para o presbítero Timóteo. Irmão Antônio, querido presbítero Otoniel, a gente Sim. fala hoje de estatuto do idoso, que é uma coisa bem moderna, mas eu Isso. amo a palavra de Deus porque ela já tinha Já a está cuidando do idoso. orientação já há muito tempo atrás. Ela é muito à frente do seu tempo, né? Já pensava no idoso, na viúva, no respeito dos mais velhos, né? Nos órfãos. Isso mesmo. Tiago fala isso, né? Ele diz, olha, se alguém cuida ser religioso, né? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Então, a palavra de Deus, ela tem esse cunho social, intrinsecamente ligado à vida da igreja, né? Vocês lembram que isso aqui em outra lição nós falamos sobre a missão da igreja, que eu citei aqui que a igreja tem uma tríplice missão, e uma delas é o serviço social, primeiro adoração, serviço social e a evangelização, né? Então, isso já estava registrado, a questão dos cuidados do coração de Deus na palavra. Me permitam ler Atos 5:42, que diz, e todos os dias no templo e nas casas. Há uma distinção, né? Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, né? Você vê esse caráter instituição, a reunião formal, templo, né? E a reunião informal, essa comunhão do dia a dia, do partir do pão, nas casas, eles não cessavam de ensinar, de anunciar. Existia o culto formal, vamos dizer assim, né, dentro do templo, mas existiam as reuniões informais, os evangelismos, né, as visitas,
os atendimentos às viúvas, aquelas que, como diz no capítulo 6 de Atos, né, nas suas necessidades, as viúvas que não eram especificamente do território, né, de Jerusalém, de Judá, e que precisavam ser assistidas, né, precisavam ser atendidas. O que isso nos faz entender, assim, a minha visão é que a igreja do Senhor, assim como era antes, ela deve ser hoje. E ela não pode mudar, porque a igreja do Senhor é uma igreja santa, né? É uma igreja santa. E ela não pode mudar. Tem que continuar com essa tríplice missão, por exemplo. Ela deve refletir o padrão de Deus, como diz Isso, o título do nós tópico 2, né? isso, estamos Não no o tópico 2, né, padrão, falando sobre esse padrão. sobre esse padrão. Ela deve refletir o 2, o padrão de Deus, a igreja, porque o padrão da sociedade. Vamos lá. Romanos 12 e verso 2, A. Diz assim: não vos conformeis com este mundo. O comentarista da lição já inicia falando que a igreja, a sociedade tem que ser moldada pela igreja, e não a igreja pela sociedade. Não é É o verdade? famoso secularismo, né? Isso, mas olhe só, vamos entender algo, comentar algo, né? Há muito tempo atrás, o espírito do mundo, podemos dizer, ele conseguiu perverter a raça humana, não é verdade? Perverter a raça humana. Vejam só, Adão e Eva, eles tiveram um contato com a serpente, e o que foi que aconteceu? Eles foram moldados. Eles mudaram, se perverteram. É como a sociedade. Por exemplo, no livro de Apocalipse, ela é apresentada como o dragão de várias faces. É o que a gente pode falar, né? Nossa sociedade, que eu falo, nossa sociedade mundo. Estou falando sobre a questão do mundo. Nossa sociedade mundo, que ela compõe todo um tipo de mazelas, nós sabemos, desigualdades, mentiras, guerras, maldades, desfigurações mentais, que a Bíblia chama de concupiscência, que são cada vez mais caóticas, né? Este formato que a Bíblia chama de mundo, que diz todo o mundo está no maligno, ou o mundo jaz no maligno, né? Em 1 João 5:19. Logo, todas as pessoas que estão com o padrão do mundo, elas fazem parte desse formato, mas nós não podemos permitir que a igreja hoje seja moldada de acordo com a sociedade, quando falo sociedade, no formato mundo, não é verdade? Apóstolo Paulo, ele fala, né, em Romanos, né, capítulo 12, como a senhora bem citou, ele também fala aos Coríntios, 1 Coríntios 6, que está aí no tópico da lição, falando desse padrão, né? Ele vai descrevendo qual é o padrão. Eu acho interessante que 1 E Coríntios como 6, a ele igreja, fala, irmãos? Sim. ele fala como os irmãos procuravam tirar suas questões no juiz e tal. Ele disse: igreja, vocês têm capacidade de resolver as questões entre vocês, 1 Coríntios 6, né? E depois ele vai avançando, versículo 10 e 11, ele fala: ó, não erreis. Como é que é o padrão da igreja? É assim. Como é que é o padrão do mundo? Como diz a irmã Miriam, é assado. São coisas diferentes, né? Vocês têm um padrão diferenciado. Diga lá, presbítero. Por isso que entra a importância da igreja local, porque na igreja local, onde estão reunidos os irmãos, com um líder preparado, dirigido por Deus, é lá que vai ter essa instrução do moldar-se ao caráter de Cristo, né? Romanos, né? O capítulo de número 12, vai dizer justamente que a gente não deve se amoldar a esse mundo. Se amoldar Mas este mundo. antes nós devemos fazer o quê? Fazer renovação pelo entendimento. Ou seja, a questão aí está relacionada justamente a você não ser formado. Se amoldar aí é justamente você formar-se e ser envolvido, vamos dizer. É envolvido, mas pelo contrário, você que vai fazer a modificação. Aí como é que a igreja aparece? É justamente nessa questão, na igreja local. A igreja local, ela vai aparecer para dizer à sociedade quem ela é.
principalmente com as escrituras sagradas, aqui as escrituras sagradas, dizendo como acreditamos, por mais que alguns digam que são situações que já passaram, é conto de fada, mas acreditamos dessa forma e é assim que nós vamos viver. Consequentemente, nós criamos aqui na nossa instituição, por exemplo, aqui, ó, Estatuto da IEDERN. Nós somos uma instituição privada, nós temos direitos, temos deveres pela nossa legislação, porque estamos ainda nesse país e no mundo. Então, se nós, para alguém adentrar a nossa instituição, o nosso estatuto aqui, corroborando com as escrituras sagradas, vai dizer como é que cada um de nós devemos se portar. Porque o estatuto vai dizer a forma de admissão, vai dizer como deve se comportar, aí tem um regimento interno para informar como é que os membros têm que se relacionar entre si e como deveria ser esta organização. A igreja está organizada também de forma externa, ou seja, não é algo desorganizado. E Presbítero Daniel, Ah. sobre essa questão da organização do estatuto da igreja local, eu quero citar Hebreus 13, porque alguém diz assim, eu não tenho que obedecer nem dar satisfação ao pastor, nem nada. Né? Aí Hebreus 13, rebelde, 17 né? Diz, né? Rebelde, famoso rebelde. Isso é rebelião, isso é igual a feitiçaria, pecado de feitiçaria. Ó, Hebreus 13, não tem outro nome bonito, não. Hebreus 13, 17 diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, é bíblico obedecer e dar satisfação ao pastor? né, presbítero? É sim. Isso, com Aí certeza. o que acontece? Muitos pessoa, erram por falta de conhecimento. Conhecimento. É A palavra de Deus está dizendo para Causa... você obedecer, para você dar satisfação. Sim, não, porque não, ele vela pela vossa alma, né? Estou falando isso porque muitos erram por falta de conhecimento. Por quê? Porque não leem a Bíblia, porque não vão para a escola bíblica dominical, e por causa disso nós vemos hoje muitas pessoas sendo moldadas pelo mundo, isto é, permitindo que a sociedade, mundo, entre dentro da igreja, levam os costumes para dentro da igreja. Por isso, professor, é importante você conversar com seu aluno, mostrar, falar um pouco sobre o estatuto da igreja, né? Principalmente relativizar as coisas, né, irmã? Isso mesmo, principalmente o novo convertido, porque talvez não, a maioria deles não sabem que existe um estatuto. Você aproveita esse momento, fala, olha, nós não podemos... Totalmente baseado na Bíblia Sagrada. Importante frisar isso. Isso mesmo. É aqui que você aprende, na escola bíblica dominical, lendo a palavra de Deus, através do estatuto, você vai aprender muita coisa. No ciclo anterior, nós aprendemos sobre as doutrinas, a doutrina da igreja. Então, venha aprender. Por quê? Porque o padrão de Deus, ele é totalmente oposto ao mundo. Então, isso é o que forma a igreja local, né? Isso mesmo, a sociedade ela não pode modificar você, porque o Senhor diz, eu sou, eu não mudo. Ele continua sendo Deus igual ao início, mas a igreja precisa ser a igreja santa. É a igreja do tempo de Atos, que é a igreja primitiva, chamada igreja primitiva, é a mesma de hoje, porque o Senhor é o mesmo, a palavra é a mesma, o padrão é o mesmo. Então, a igreja local de hoje, ela não é diferente, por exemplo, da igreja quando surgiu lá no dia do Pentecostes, é a mesma, né? Só muda o quê? Que antes eles usavam um tecido tal, a gente usa um tecido diferente do nosso terno, né? Mas o nosso costume, o nosso padrão é o padrão a questão do referencial. O local onde estamos inseridos, isso. O cristão, ele deve... o cristão deve ter um referencial que nunca se altera. Resumindo, olha, a gente encerra esse tópico dizendo que o padrão de Deus é oposto ao mundo e o cristão deve ter um referencial que nunca se altera, assim como Deus. Eu quero não só muda. falar uma frase. Diga, querido. Pode dizer. Isso é tão sério, esse relacionamento com a sociedade, porque a igreja local vai transparecer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Disse Jesus, isso. lá no capítulo 5, segundo Mateus.
ao resplandecer, alguém vai ver alguma coisa, né? Então, começa com justamente quem? Aqueles que estão mais em eminência, que são os líderes da igreja, o presbitério, os líderes em si. Porque, note que Tito 1:6 vai dizer que o bispo, né, o obreiro, ele tem que ser irrepreensível. Aí ele vai dizer, para uma sociedade que era a poligamia era à vontade, marido de uma mulher, tenha filhos fiéis, olha só, que não possam ser acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Então você veja que o padrão de Deus, da igreja, do líder e das pessoas, ela deve ser de tal forma que as pessoas têm que ver todas essas características em cada um de nós. Isto Aí, é, irmãos, vai justamente Deus ser glorificado, né? Sim, isto eu é. só Então, queria... os líderes, os professores devem sempre trabalhar o método socio-interacionista. Eu sempre falo nesse método, a metodologia socio-interacionista. Visualizou, olha, ele é um exemplo de pessoa, é um espelho. Você precisa seguir aquele exemplo. O presbítero Otoniel, o diácono Raniel, porque eles são pessoas exemplares. Então, um método socio-interacionista. Mas, se você anda torto também, as pessoas visualizam, não é verdade? E muitas vezes copiam. Então, o crente deve trabalhar a metodologia socio-interacionista de forma positiva, Porque deixando transparecer Cristo em sua vida. vai refletir, não tem como. Eu queria que Isso o mesmo. diácono Raniel lesse Filipenses capítulo 2, versículo 14 até o 15. Olha só o que é que o apóstolo vai dizer para a igreja da cidade de Filipe, a comunidade local lá em Filipe. Não é que é Filipenses só para eles, 2, né? Versículo 14 ao 2:14, 15. fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Os verdadeiros astros, né? Não aqueles da Resume televisão. tudo que a gente está conversando aqui, né? Sim, sim. Eu até queria encerrar o tópico 2 citando uma frase que eu ouvi que me chamou muita atenção, diz assim: algumas coisas são modernas, mas outras são eternas. Então, para o que se pode modernizar, é bem-vindo. Você dá uma aula com um recurso audiovisual, é maravilhoso. Mas isso é o que se chama de modernidade, um celular, uma câmera com melhor resolução, uma melhor iluminação, um louvor com sistema de som melhor. Isso é modernidade, tudo bem. Mas os padrões de Deus são eternos. Não podem ser questionados, modificados, atualizados, revisitados, nada disso. E isso é a igreja local, a igreja Como que disse segue o Martim padrão Lutero. de Deus, né? Você disse isso, eu lembrei o que disse o Martinho Lutero, que as escrituras, ela não é antiga nem moderna, ela é eterna. Perfeito. Aí eu Algumas coisas são falo, modernas e outras são eternas. A palavra de Deus é E ela é eterna. eterna. Sim, agora para diga, irmã. cada qual uma expressão, né? Não nos moldamos com o mundo, mas Olha aí. somos transformados porque entendemos que a luz de Cristo reflete em nós. Muito bem. Gostei muito do texto de Filipenses, viu, presbítero Otoniel? E aí a gente abre o terceiro e último tópico da lição, falando que a igreja é um ambiente terapêutico. Achei bonita essa expressão, mas de fato ela tem uma função muito importante na vida dos indivíduos que são igreja, né? O ambiente é de ensino, tópico 3.1. O ambiente é de cura, tópico 3.2, e é um ambiente de comunhão, tópico 3.3. Eu quero só ler um versículo aqui que também está em Atos, capítulo 5, para os irmãos verem como era na igreja primitiva, que não é diferente hoje, né? Então, Atos 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro
quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Irmãos, vamos ser essa igreja, esse ambiente terapêutico, esse ambiente que as pessoas corram para receberem cura para seus problemas psicológicos, seus problemas sociais, os seus problemas de relacionamento, os seus problemas de saúde, não é? Nós temos que ser essa igreja. A igreja local é a referência. Nossa, os círculos de oração, os trabalhos de escola bíblica dominical, os cultos. Alguém que está atormentado, triste, cabisbaixo, ansioso, ele já pensa como diz o salmista, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta é a igreja local, a igreja que abraça, a igreja que visita, a igreja que recebe, a igreja que ora para que o Senhor cure, que unge com óleo, né, com os presbíteros, como está lá em Tiago, capítulo 5. Pois bem, esse ambiente terapêutico é também a igreja local. É a igreja que nós fazemos parte, eu e você, né? Atraímos as pessoas porque elas sabem que ali tem um ambiente onde a paz reina, onde o Espírito Santo de Deus atua, onde as vidas são transformadas e curadas das suas mazelas, né, presbítero Daniel? Na lição ela vai dizer que a tal ponto que o ambiente é de ensino, é de comunhão, é de cura, o ambiente na igreja, ele é de ensino, obedecendo a ordem do Senhor, e de ensinar e fazer discípulos a todas as nações. E é nessa igreja local que temos a comunhão. A comunhão vem a partir do que chamamos de ceia do Senhor, né? Ou Santa Ceia. Aí nós observamos que nessa comunhão temos a ceia do Senhor, isso na igreja local, que é a igreja local que faz isso. A comunhão com os irmãos, participando do pão e da mesa do Senhor. E temos também a forma batismal, né? O batismo, a igreja local que faz isso. E nesse tópico ele traz essa ideia do batismo em águas como a ordem do Senhor, da comunhão como a ordem do Senhor. São elementos que não vão lhe salvar, mas são elementos que vai demonstrar sua união com o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, porque tem um símbolo por trás de cada elemento. Se o batismo representa morte e ressurreição para este mundo, nós, em outras palavras, estamos dizendo isso, né? Na ceia do Senhor, nós estamos em comunhão com o Senhor. Quando se são ordenanças, né, presidente? São ordenanças claras, isso, né? E a gente não deve fazer uma confusão entre ordenanças e sacramentos, né? Que às vezes tem uma confusãozinha aí, mas o sacramento em si, ele vai trazer a ideia de participar daquele ato para a salvação, né? Eis uma diferença aí, né? Inclusive, isso até está no catecismo católico, que trata dessa questão do sacramental. Apesar de que existem instituições protestantes também que tratam de sacramento, esse momento, essa situação do batismo, da ceia em si, mas não vendo dessa forma. Mas, originalmente, ela tem significado, né? De que eu preciso ser batizado para ser salvo também, entendeu? E nós não pensamos assim, pensamos como uma ordem, em primeiro lugar, é um mandamento, tem que ser feito. Entretanto, não é ele que vai trazer a salvação vai ser em Jesus, independentemente disto. Agora, acontece que aquele que foi salvo, logicamente, com o tempo ele vai propagar a sua fé publicamente através de Jesus no batismo, porque ele está dizendo publicamente que está morrendo e foi ressuscitado com ele. E na ceia do Senhor você publica também que está em comunhão não só com o Senhor, mas também com os irmãos. Está em comunhão. Eu acho lindo comunhão, o texto de 1 Coríntios 11, né? Porque ele descreve, o texto descreve claramente como deve se proceder a Santa Ceia. É uma ordenança. É feito em conjunto, em comunidade, em comunhão. Deve-se fazer o autoexame, deve-se esperar uns pelos outros. Não é um lugar para comidas e bebidas à vontade, é um ato que lembra a morte vicária do Senhor. Então, eles, quem tem fome, come em casa. Aqui nós estamos para ceiar, fazer a ceia do Senhor, em comunhão, em conjunto, a igreja naquele momento solene. Como é que eu faço uma Santa Ceia em casa, presbítero Antônio, olhando para a televisão com um cálice na mão? Muito Diga aí, estranho, né? senhor. Muito estranho, né? A Né? comunhão,
Essa comunhão, assim, sob circunstâncias específicas, alguém está adoentado, É, impossibilitado de ir, a igreja local vai disponibiliza até essa pessoa. presbíteros que vai até a pessoa pessoalmente Fiz para isso várias manter vezes, irmão. esse, né, esse clima de comunhão, de igreja local atuante, e não simplesmente, ó, liga aí a televisão, pega aí o cálice na mão. Eu não Muitas entendo, eu vezes fui particularmente não designado e entendo fui à assim. casa da pessoa e realmente isso é muito importante. Eu via pessoas que... É Corpo a diferente, porque você corpo, está né, tendo presbítero o Antônio? corpo, a comunhão, entendeu? E isso é Sim, sim. importante frisar porque é uma ordem do Senhor. Como nós dissemos, não é para a salvação, não. Essa ideia sacramental, né, de que haveria essa necessidade para a salvação, como eu disse, está no fazendo distinção aqui, a gente cita a Igreja Católica porque é a mais conhecida, né? Não é em demérito, não, apenas questão de informação, né? O seu catecismo diz isso, lá de 1994. Ou seja, Por se ter uma organização, é, a Igreja Católica exato, é. nesse quesito, ela tem uma Eles, organização muito bem formatada, digamos assim. eles pensam nessa forma, eles chamam lá de 7 sacramentos, né? Que além do batismo nas águas, tem também a Santa Ceia, tem unção dos enfermos, tem a chamada confirmação do batismo, eles chamam de Eucaristia também, penitência, matrimônio. Ou seja, são situações que eles criaram e para eles isso concorrem para a salvação. A diferença de nós é que nós entendemos como uma ordem do Senhor, não para a salvação, mas depois da salvação, para salvos, né? Porque assim, ó, quem crer e for batizar será salvo. Tem uma consequência da fé. Se o batismo ele expressa publicamente que estamos morrendo em Cristo, ressuscitando para Ele, é isso que vemos. Nós observamos dessa forma. Nós não vamos adentrar aqui na questão da CIC, que não temos mais tempo, mas, de uma forma geral, essa ceia representa isso também, essa unidade, essa comunhão. Nós não estamos comendo o corpo de Cristo, a carne de Jesus. Naquele momento houve uma chamada transubstanciação, houve uma mudança para o corpo de Jesus e ali é o corpo físico. Não, nós não acreditamos nisso. Nós entendemos que neste momento a igreja local, quando o pão é partido, estamos demonstrando o que diz Atos do capítulo 12 que lemos na leitura em classe. Cada dia comiam em casa com sigilejo de coração e partiam o pão com cada um, demonstrando a comunhão, porque somos membros uns dos outros. Como o corpo de Cristo, nós estamos unidos, e como o corpo de Cristo, se ele foi partido na cruz do Calvário, e quando eu dou a você, significa dizer que eu estou em você e você está em mim. Aí no capítulo 12 de Paulo aos Coríntios, ele vai trazer justamente essa figura do corpo físico e vai dizer que se um dos membros estiver enfermo, todo o corpo fica enfermo também. Veja o que significa essa unidade. Então, se estamos em Cristo, participamos da ceia do Senhor. Esse é o significado principal que Paulo traz. É nesse sentido que nós devemos entender e ver como símbolos para a nossa vida. Perfeitamente. E isso é o encerramento da lição, né? Ele fala desse elemento da Santa Ceia como o ápice da reunião, da comunhão, do partir do pão, né? Do estar junto, do corpo a corpo, que não pode se perder e que, infelizmente, inclusive nesses tempos de pandemia que vivemos, alguns, né, esfriaram no convívio. Eu não vou afirmar que esfriaram na fé, mas uma coisa acaba levando a outra, né? Esfriar no convívio, deixar de congregar, Hebreus 10 e 25. Então, queridos professores, queridos alunos, por favor, sejam esta igreja local que é apaixonante, que é revigorante, né? Que nos ajuda a caminhar, um ajuda o outro. É esse o objetivo da lição de hoje, né? Tratar da igreja local como esse elemento fortíssimo na disseminação da palavra e no cuidado que temos que ter uns com os outros. Com isso, eu encerro o meu comentário, passo a palavra final para os meus queridos professores e me despeço em nome de Jesus. Amém, amém. Eu estava observando vocês dois comentando aqui sobre a questão do tópico 3 e estou maravilhada com tudo que nós aprendemos hoje, discutimos hoje, porque não foi em vão que ele escolheu esse tema para o tópico 3. Igreja local é um ambiente terapêutico, porque eu observando vocês dois
comentando, e a minha alma se alegrava porque eu penso, e vocês também sabem disso, e a igreja local, ela trata, ela cuida do corpo, da alma e do espírito, porque muitas vezes nós vamos para a igreja doente e voltamos para casa curado. Nós vamos para a igreja precisando de apoio e nós somos abraçados. Não é verdade? Nós vamos precisando com a alma, só a misericórdia de Deus, com a dor na alma, mas é lá onde nós encontramos apoio. Então, eu estou maravilhada com o nosso comentário de hoje, com esta lição, por causa disso, principalmente agora no finalzinho. Eu disse, Jesus, estava aqui falando comigo mesmo e com o Senhor. Realmente, a igreja é um local terapêutico, porque cuida da nossa alma, cuida do nosso corpo, cuida da mente, nos ensina. Nós saímos de lá mais estruturados, depois que nós aprendemos a palavra, nós recebemos amizade, nós vemos que a igreja não é perfeita, porque tem muitas pessoas que querem amar Cristo, mas não querem amar a igreja, por causa de algumas pessoas, algumas não, de todas as pessoas que estão lá, que também cometem erros. Aí as pessoas, eu não quero aquela igreja, eu quero a Cristo, mas não quero a igreja. Mas nós precisamos refletir a Cristo todos os dias, em todos os momentos. Em outra ocasião, uma aluna perguntou para mim, irmã Miriam, o que é sujeitar uns aos outros? E enquanto vocês conversavam, eu lembrei desse questionamento que ela fez. E eu falei sobre a questão da igreja, justamente o que nós conversamos aqui hoje. Então, querido professor, é com alegria que aqui eu estou me despedindo. Até a próxima aula. Compartilhe, pode curtir e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida todos os dias. Amém. Até a próxima lição. Eu termino dizendo o seguinte, diante dessa lição nós observamos que há uma necessidade cada vez mais de comunhão, unidade. Jesus orou para que fôssemos um como o Pai era com ele. Então essa unidade é importantíssima. Se você ler 1 Coríntios capítulo 16, 2 Coríntios capítulo 8, você vai ver dois momentos em que Paulo cita igrejas locais ajudando outras igrejas de outras regiões. 1 Coríntios 16 vai falar dos irmãos que estavam lá na Macedônia. Ele diz que foi feito coletas, nos irmãos que... 1 Coríntios 16 vai falar dos irmãos que ajudaram as igrejas da Galácia. Os cristãos pobres lá da Judéia necessitando, e eles disseram que foram feitas coletas para eles. Ou seja, ele vai dizer que a coleta que se faz para os santos, fazei vós também, o mesmo que ordenei as igrejas da Galácia, Paulo diz. No primeiro dia da semana ele vai instruindo. E no capítulo 8 de 2 aos Coríntios, ele vai justamente falar da Macedônia. Eu troquei aqui. Justamente ele dando graças a Deus pelos cristãos, as igrejas da Macedônia, que estava por causa, nas tribulações, ajudando-os fortemente. Ele vai dizer no versículo 2 que, como em muita prova, ele diz, de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas a sua generosidade. Ou seja, a comunhão no pouco, mas conseguindo ajudar o próximo. Isso é igreja. Os irmãos unidos, um com o outro, para a glória do nome de Deus. Eu concluo com a lição que diz, não podemos desprezar a igreja do Senhor, lembremos-nos de que ela foi fundada por Deus, para que possamos crescer juntos na graça, na comunhão, no perdão, na adoração e no ensino. Sejamos fiéis à congregação onde servimos ao Senhor e com certeza teremos experiências edificantes para contar uns aos outros e teremos o testemunho de quão prazeroso é que os irmãos convivem em união. Amém.
Que coisa linda. Maravilha. Obrigado, professora Miriam. Obrigado, presbítero Otoniel. Obrigado você, professor. Continue, como disse a irmã Miriam, compartilhando, comentando, se inscrevendo, ajudando a abençoar vidas, outros professores, outros alunos. E fiquem conosco, estamos perto de terminar o ciclo 3, contamos com a sua presença e a participação. Muito obrigado, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.